Olá pessoal, senhores ufolinos, ufenses, tão felizes com a prova desse domingo? Eu particularmente estou muito feliz, porque tudo aquilo que estava previsto para a prova de legislação aconteceu. A começar pela quantidade de questões, 5 questões divididas no conteúdo programático, tal qual havíamos previsto. Primeiro, caiu uma de Código de Ética, uma de improbidade administrativa, uma de lei 9784, que é do Processo Administrativo Federal, e duas de lei 8.112, tal qual já estava previsto. Então, e outra, nada fora daquilo que trabalhamos. Nada fora daquilo que trabalhamos. Para isso, nós preparamos aqui uns comentários a respeito do nosso gabarito. E olha, é desafiador, porque as questões que nós trouxemos aqui, elas foram analisadas até antes de sair o gabarito oficial. Mas eu tenho certeza que o resultado vai ser excelente. Você que estudou com a gente vai ter um desempenho fenomenal. Então vamos lá. A primeira questão, e nós estamos aqui trabalhando o tipo de prova 4, tá? Tipo de prova 4. Tipo de prova 4. Olha só, e aí só para a gente atualizar, o edital 274 de 2018 com assistente administrativo UF 2019, tipo de prova 4. A questão de legislação é 16, 17, 18, 19 e 20. A primeira, que é a questão 16, ela é justamente sobre a lei 9784, Processo Administrativo Federal. Rapidamente. Questão 16. Assinale a alternativa correta. Então, para começo de conversa, ele está querendo a alternativa correta. Então, isso nós não podemos perder de vista. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à situação de a administração tomar uma decisão administrativa em relação ao administrado, ou seja, ao particular, ou requerer por parte dele o cumprimento de uma espécie de diligência, ou seja, a espécie de algum ato a ser praticado dentro do processo. Primeiro, letra A administração, ou seja, a UFO, a instituição pública, o Estado, a administração, com A maiúsculo, deverá, por meio de intimação, indicar os fatos e fundamentos legais pertinentes que justifiquem aquela tomada de decisão ou requerimento de diligência. Esse é o nosso gabarito, é Ctrl+C, Ctrl+V, quais são os requisitos da intimação que está previsto lá no artigo 26, artigo 26, especificamente no inciso 6º, artigo 26, inciso 6º da lei 9784. Então, quando pega, é exatamente isso que está previsto lá. Então, o nosso gabarito na questão 16 é a letra A, porque ele quer a correta. O que está errado na letra B? A administração, Estado, a UFO, deverá informar ao administrado, ou seja, ao particular, sobre todos os atos administrativos. Até aqui, belezinha, princípio da publicidade. Ou diligências a serem cumpridas por meio de um advogado, ainda que esse não esteja habilitado no processo. Opa! Primeiro, advogado é obrigatório no processo administrativo? Não. Isso nós temos a previsão lá no artigo 3º, que é um direito do administrado, artigo 3º, inciso 4º, já fala que não há obrigatoriedade de advogado. E outra, mesmo não sendo habilitado, ora, se a intimação for na pessoa do advogado, ele tem que estar habilitado no processo, senão como é que ele vai ficar sabendo? Ele vai ter a intuição da intimação? Lógico que não. Então não é a letra B, letra C. Os atos do processo, ou seja, tudo aquilo que é realizado dentro do processo, os atos do processo, salvo outra oitivas de testemunha, são objeto de intimação? Ora, os atos do processo, vamos tirar o que está entre vírgula, os atos do processo são objeto de intimação? Aí tá. Qual que é o erro? Salvo outra oitivas de testemunha? Claro, até para as oitivas de testemunha precisa de intimação. Isso aí é a sabedoria do artigo 39. Artigo 39 da lei 9784.
E, então, está errado, não tem exceção, todos os atos devem ser intimados. Letra D. A intimação cabe unicamente no processo administrativo disciplinar, ou seja, no PAD. Deixa eu contar um negocinho para vocês. A Lei 9784, ela é uma lei de processo administrativo geral. Lá, em nenhum momento tem o termo processo administrativo disciplinar. É todo e qualquer processo administrativo. Logo, isso aqui não existe lá na Lei 9784. Para isso, nós estamos preenchendo o gabarito aqui, ó. Questão 16, letra A. Letra A. E agora, isso foi a Lei 9784, nada diferente, inclusive nós discutimos isso em sala de aula, trazendo os requisitos da intimação, Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Dito isso, primeira questão, matamos, gabaritamos, vamos para a segunda questão. A segunda questão, que é a questão 17 da prova tipo 4, veio tratando sobre a lei de improbidade administrativa. É a LIA, a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Diz lá a questão 17. Em relação à lei de improbidade administrativa, é correto. Então, de novo, a nossa prova está querendo a alternativa correta. Ou seja, dentre as alternativas abaixo, qual a única que está certa? Letra A. Letra A. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado é uma forma de enriquecimento ilícito? Não! Qual que é o erro aqui? Não é enriquecimento ilícito, é forma de prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. O que é erário? Dinheiro público. Dinheiro público. Onde que está isso daí? Está no artigo... Cadê? Artigo 10, inciso... Artigo 10, inciso 5. Inciso 5 da Lei 8429. Era simplesmente saber que não era possibilidade. Como é que a gente guarda? Para ser enriquecimento ilícito, eu tenho que auferir vantagem econômica indevida. Aqui não está falando de auferir. Aqui, quando eu alugo ou permito a locação pelo preço superior de mercado, a administração pública está tendo um prejuízo. Está tendo um prejuízo. Então, não é a letra A, porque ele quer a alternativa correta. Letra B. A Lei 8429 aplica-se à entidade cuja criação, o erário, o que é erário? Dinheiro público, tenha concorrido ou concorra com mais de 50% da receita anual. Exatamente, isso está lá no artigo 1º. Artigo 1º da Lei 8.112, ou seja, quem são os sujeitos passivos do ato de improbidade? A administração pública direta, a administração pública indireta, os particulares que recebem dinheiros públicos, aqueles que recebem mais de 50% do dinheiro público ou da sua receita anual, ou aqueles que recebem menos de 50% do dinheiro público. E aqui eles pegou aquele que concorra com mais de 50% da receita anual. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Letra B. B de quê? B de brócolis. Letra C. Na hipótese de dano ao erário, mesma coisa de prejuízo erário, na hipótese de dano ao erário, está o responsável pela prática de tal ato improbo sujeito ao pagamento de 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial? Não! Lembra daquela tabelinha? Aquela tabelinha onde a gente coloca as penas? Aqui não são de 3 vezes, são de 2 vezes. 3 vezes é se fosse enriquecimento ilícito. E aqui não é enriquecimento ilícito, porque ele já falou que é dano ao erário. Então o erro está em dizer que são 3 vezes, quando na verdade são 2 vezes. Então não é a letra C. Letra D. Excepcionalmente, cuidado com essas palavrinhas. Toda vez, sempre, nunca, excepcionalmente, diz lá, excepcionalmente poderá o particular representar-se à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade? Errado! Qual que é o erro? Justamente o excepcionalmente.
excepcionalmente. Isso está lá no artigo 14. Lá ele fala que o particular ele pode representar junto à autoridade competente toda vez que ele perceber uma irregularidade. Se a autoridade competente não tomar providência e arquivar, ele pode representar junto ao Ministério Público. Então não pode ser a letra D. Não pode ser a letra D. Gabarito, letra B. B de brócolis. B de brócolis. Questão 17 sobre improbidade administrativa. Primeira, Lei 9784, processo administrativo. Segundo, Lei de improbidade administrativa, Lei 8429. A terceira, que é a questão 18, é da Lei 8.112, que nós vamos trazer para os senhores agora. Lei 8.112. Questão 18 na tela. 18 na tela. Diz lá, no que concerne à carreira dos servidores públicos federais, assinale a alternativa, agora a primeira que veio perguntando aqui em legislação. Incorreta! Ele quer a errada, Então vamos lá. Todas estão certas, exceto uma. Então vejamos, ele quer com relação à carreira do servidor aquela que está errada. Letra A. As atribuições do cargo, lembrando que o cargo é aquela caixinha, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Olha só, quando a gente está estudando, a gente vê lá no artigo 5º os requisitos básicos para ocupar um cargo público. Dentre elas, que seja brasileiro, exigência de concurso público, que você tenha a escolaridade, que você tenha serviço militar, prestado serviço militar obrigatório, em dia com a Justiça Eleitoral, mas a gente falou, se tiver lei estabelecendo outros requisitos, pode, mas tem que ser lei, não pode ser por ato administrativo, como por exemplo, limitar a idade, limitar o sexo, não pode ser por ato administrativo, tem que ser por lei. Então, letra A está correto. É o nosso gabarito? Não, porque ele quer a errada. Então, não é a letra A. Letra B. A posse em cargo inacumulável é considerada uma forma de vacância. Primeiro, o que é vacância? Vacância é quando o cargo fica vago. Ou seja, aquele cargo que estava ocupado, ele passa a ficar vazio, vago, vacância. Quais são as hipóteses de vacância? Está lá no artigo 33. Artigo 33 da Lei 8.112. Artigo 33 da Lei 8.112 são hipóteses de vacância. Quando você é exonerado, quando você é demitido, quando você se aposenta, quando você é readaptado, quando você tem o seu cargo destituído do cargo, ou ainda quando você acumula indevidamente. É exatamente o artigo 36, inciso 8º da Lei 8.112. Então a letra A está correta. Não é a letra A, não é a letra A, não é a letra B. Letra C. O concurso público terá validade de até 2 anos. Até 2 anos, exatamente o que é previsto na lei. Nós podemos ter concurso com validade de 1 ano, de 6 meses, de 1 mês, mas o limite máximo é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. É o que fala para nós o artigo 12 da Lei 8.112. O artigo 12, então a letra C está correta. Tem que ser a letra D. Vejamos, a nomeação é considerada forma de provimento. Até aqui tá certo? Quais são as formas de provimento? 4 ré para o ano, ou seja, promoção, aproveitamento, nomeação, readaptação, recondução, reintegração e recondução ao cargo de origem. Olha só, nomeação é a única forma de provimento originário das 7. São 7 formas de provimento. Tira os 4 ré, fica nomeação, aproveitamento e promoção. A nomeação é a única forma de provimento originário.
todas são derivados, exceto originário. Ou seja, tendo em vista que o servidor está assumindo o cargo que já tinha vínculo efetivo? Não! É justamente a hipótese que ele não tinha vínculo, logo ele passa a ser servidor. Lembra? Eu não sou servidor, suponhamos que aqui o cargo público está lá. Quando eu sou investido no cargo, eu sou nomeado para aquele cargo, logo eu passo, depois da posse, a ser servidor. Mas é a forma de provimento originário. Então, nosso gabarito, letra D. D de quê? D de destrógeno, né? D de destrógeno. Então, a questão 18, letra D. Essa foi a primeira de 8.112. Trabalhamos exatamente isso dentro de sala de aula. Comentamos isso no nosso aulão de véspera. Então, fico com a consciência extremamente tranquila com relação a essa questão. Questão 19, do tipo de prova 4. É também uma questão da Lei 8.112. É uma questão de Lei 8.112. E olha, se tem um assunto que eu frisei que cairia nessa prova, é justamente o artigo 117 da Lei 8.112. E veio. Por quê? 117 são as proibições, o que é proibido ao servidor público pela Lei 8.112. E eu disse, a cada proibição prevista no artigo 117, eu sou penalizado com uma das possíveis penas. Quais são as penas previstas na Lei 8.112? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo e comissão, função de confiança. Vamos para a questão? Em relação ao exercício do comércio pelo servidor público federal, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa correta. Ele não quer a errada, ele quer a certa. Olha só, primeiro, servidor público pode exercer o comércio? Lá no artigo 117, inciso 10, deixa eu fazer a leitura para vocês, o que fala o inciso 10. Diz assim, ó, artigo 17 fala, ao servidor é proibido, inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Volto a perguntar, servidor público pode exercer o comércio? Via de regra, não, salvo se ele tiver uma cota, se ele tiver alguma participação na empresa. Mas exercer o comércio pode não. Pode não. Não pode ser administrador, não pode ser gerente, não pode ser sócio majoritário. Então tá, e ele quer a correta. Servidor público poderá exercer o comércio a qualquer tempo na condição de administrador? Não, na condição de administrador não pode. Então não é a letra A. Letra B. É permitido que o servidor público assuma gerência de sociedade privada? Gerência? Não pode assumir gerência. Letra C. O servidor que estiver gozando de licença para assuntos particulares é a famosa LIP, desde que observada a legislação sobre o conflito de interesse, poderá participar de gerência ou administração de sociedade privada. Exatamente, letra C. C de crustáceo, né? Olha só, letra C é o que tem no artigo 117, inciso 10, que é o que fala da possibilidade dele participar de alguma sociedade privada. E lá, no parágrafo único, inciso 2º, fala exatamente o seguinte. Olha o que ele menciona para nós. É vedado a vedação de que trata o inciso 10, e o inciso 10 é justamente a possibilidade de participar de gerência, exercer o comércio, a vedação prevista no inciso 10 desse caput, aí ele fala o seguinte, não se aplique nos seguintes casos: no gozo de licença para tratar de interesses particulares, na forma do artigo 91, desde que observada a legislação sobre o conflito de interesse. Mais uma vez, Ctrl+C,
Ctrl V, exatamente o que está previsto na lei, e ele quer a alternativa correta. Então é letra C de crustáceo. Letra C de crustáceo. Qual é o erro da letra D? A letra D fala o seguinte: o servidor público poderá ter participação na gerência. Não, de novo, gerência, administração, sociedade privada. Não pode. Isso não pode. Então, o gabarito da questão 19 é letra C. Letra C. Então, nós já vimos uma de lei de processo administrativo federal, uma de improbidade administrativo, duas de lei 8.112. Está faltando o tal do Código de Ética. E hoje, nós ficamos aqui recebendo as mensagens e percebemos que muitos alunos ficaram com dúvida justamente na questão 20 do tipo de prova 4, que é sobre o Código de Ética. Olha só. Essa talvez seja a questão que pode ter gerado maior polêmica. Só que eu vou dar uma dica aqui para os senhores. Lembre que eu sempre disse, quando formos fazer uma questão de código de ética, nós temos que dividir o nosso código de ética em 4 partes. Primeiro, regras deontológicas. Depois, deveres, vedações e a comissão de ética. Na última prova da UF do ano de 2018, caiu uma questão falando sobre servidor público. E o que vai dar condição de nós recebermos aqui é justamente nós entendermos quem é que está submetido ao Código de Ética pelo nosso Código de Ética, pelo Decreto 1171 de 94. Então vamos aqui para o nosso enunciado. De acordo com o disposto no Código de Ética Profissional, que rege o exercício das atribuições do cargo de servidor público federal, assinale a alternativa correta. Então ele está querendo mais uma vez a alternativa certa. Ele quer a alternativa correta. Vejamos. Os atos praticados pelo servidor público, e eu já vou adiantar, para o nosso Código de Ética, o que se entende por servidor público? Vejamos, lá no título das comissões de ética, inciso 24 diz o seguinte: para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de maneira permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou em qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado. Ou seja, se eu sou remunerado, não remunerado, sou efetivo, não efetivo, em estágio probatório, já estável, não interessa. Todos estão submetidos ao Código de Ética. E ele vem para nós. Ele quer saber a alternativa correta. Os atos praticados por esse servidor público do inciso 24. No cotidiano de sua vida privada, não poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional, mesmo que não relacionados aos exercícios do cargo? Errado! Porque a gente sempre fala, o que eu faço fora da minha atividade reflete para mais ou para menos na minha atividade pública. Então aqui, não poderão acrescer? Errado! Isso aqui é uma regra deontológica, é uma regra deontológica. É uma regra deontológica, exatamente a sexta regra deontológica. Porque na verdade pode acrescer ou diminuir. O que eu faço lá fora reflete aqui dentro. Letra B. Então não é a letra A, porque ele quer a correta. Letra B. Durante o exercício do direito de greve, servidor público pode fazer greve? Pode. E diz lá, durante o exercício do direito de greve, o servidor deverá zelar e dedicar-se notadamente pelo bom arquivamento da documentação existente na repartição. Oh, meu Deus, fala isso não! O examinador aqui quis colocar minhoca na cabeça de vocês. Não tem essa previsão. Porque o que a lei fala para nós? Que isso aqui, inclusive, é um dever. É dever, durante o exercício do direito de greve, zelar pela segurança e a saúde. Então, aqui, ó, isso aqui é uma previsão de um dever, mas não tem nada disso, ó. Documentação, existente da repartição. É um dever, está previsto lá no inciso 14
A linha J. A linha J. Então não é a letra B. Letra C. Toda ausência ao trabalho pelo servidor público, ainda que justificada, é motivo de desmoralização e desumanidade para com o usuário de serviço público. Meu Deus, então o servidor público não pode ficar doente, não. E se ele pegar um atestado e for uma falta justificada, isso é motivo de desmoralização e desumanidade? Que absurdo! Então aqui, ó, ainda que é justificada, não, somente aquela que não é justificada. Isso aqui também é uma regra deontológica. É uma regra deontológica. É exatamente a 12ª regra deontológica. É o inciso 12. É a 12ª regra deontológica. Só sobrou uma. Ainda que essa letra D gere dúvidas, e no máximo que a UF poderia querer fazer aqui, teria que se anular, porque essa aqui também está, eu concordo que ela está correta, mas as anteriores estão absolutamente erradas. Então, letra D. Ainda que o servidor encontre-se em estágio probatório, e aí por isso que eu fiz a leitura do inciso 24 do decreto, onde fala que é servidor público, empregado público, não falou que é servidor público estável, servidor público fora do estágio probatório, servidor público em estágio probatório, até porque pode ser voluntário, temporário, permanente, contratado, concursado, de empresa pública, sociedade, economia mista, não importa. Ele fala, então tá, ainda que o servidor público, enquanto estágio probatório, isso não é motivo, não tem problema, pode estar em estágio probatório, deverá representar a sua chefia imediata em qualquer ato, contra qualquer ato de ilegalidade praticado no exercício das atribuições do cargo. Ora, isso aí, inclusive, é um dever, é um dever representar, é o que eu brinco. O servidor público tem que ser X9, tem que ser dedo duro, tem que passar para frente, tem que representar. Então é inciso 19, dever, inciso 14, a linha M, Eu trouxe aqui, deixa eu ler para vocês, inciso, o 14M, cadê você? 14M, está aqui, ó. São deveres fundamentais do servidor público: comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. O que ele mudou foi, aqui ao invés de colocar comunicar, ele colocou representar. E aqui embaixo, ato ilegal, ele na lei, no decreto, consta contrário ao interesse público. Ora, se é contrário ao interesse público, é ilegal, porque a administração pública trabalha dentro da legalidade. Gabarito, letra D. D de destrógeno. Então a gente tem aqui a questão 20, letra D. Isso, meus amigos, foi o que a UFO cobrou da gente. E eu entendo que não tem questão passiva de anulação. A única que às vezes pode dar um pouquinho mais de dúvida é essa. Nada fora daquilo que nós trabalhamos. Muitos dos assuntos aqui nós trabalhamos no aulão de véspera, mas aqueles que não foi abordado no aulão de véspera, nós trouxemos dentro da sala de aula. Um grande abraço, sucesso e vamos acreditar porque o trabalho foi bem feito. Um abraço a todos e até a próxima.